Pessoal, então nós continuamos hoje dando finalidade, na verdade, à questão das espécies literárias ou subgêneros literários, né? Que nós vimos lá e que vocês estão começando já construindo o mapa mental de vocês com as espécies literárias que a gente já viu na aula passada, que foram as espécies narrativas. E hoje a gente dá continuidade falando do dramático e do lírico. Então, quais são as espécies literárias que se encaixam dentro do gênero dramático e quais são as espécies literárias que se encaixam dentro do gênero lírico, certo? Então, é isso que está nessa aula de hoje. Vocês vão complementar o mapa mental de vocês, né? Ou seja, vocês receberam material de aula, né? Para continuar aquele mapa mental que eu apresentei, que é esse daqui, né? Que é esse daqui, né? Então, lá depois de subgêneros narrativos, vocês iriam então puxar as linhas explicando cada um dos subgêneros narrativos, que são as espécies narrativas, que nós vimos na aula passada, que foi nossa aula online. Então, vocês iam falar da novela, do romance, né? Citar aí nesse mapa mental, lembrando, né? Colocando exemplos dentro daqueles que vocês conseguirem exemplos, né? A gente vai ver algumas espécies hoje que não são corriqueiras do nosso dia a dia, que a gente não consome esse tipo de leitura mais. Então, talvez seja difícil vocês encontrarem um exemplo assim que todo mundo conheça, certo? Mas, dentro do possível, se vocês puderem pesquisar para dar uma olhada na prática, como é que é esse texto, é interessante. Então, vocês têm material até o momento para completar lá depois de subgêneros narrativos, que vocês vão puxar novela, romance, conto, fábula, né? Aqueles que a gente viu na aula passada. E com essa videoaula de hoje, vocês vão ter material para falar, então, sobre os subgêneros dramáticos e os subgêneros líricos, certo? Então, sem mais delongas, o que nós temos, nós vamos dar continuidade agora, então, aos subgêneros dramáticos, certo? Dois dos principais subgêneros ou espécies dramáticas que a gente tem é a comédia e a tragédia, que eu falei delas, né, na nossa aula anterior à aula online da semana passada. Então, há 2 semanas atrás. Eu falei da comédia e da tragédia naquela videoaula, como essa que eu tô fazendo aqui agora, né, no PowerPoint, com a minha voz. Então, lembra que eu falei da comédia ser aquele gênero, né, que o Aristóteles mapeou como sendo um texto em que você não tem representação de virtudes, mas você tem representação de vícios, de caricaturas, né? O riso por meio da representação de coisas que não são nobres, né? São pobres, no sentido de status, né, pessoal? No sentido de status. Então, a corrupção, o adultério, a gula, coisas que estão relacionadas a atitudes que não são virtuosas. Por quê? Porque a tragédia é que é o gênero em que você representa as questões virtuosas, né? Então, as pessoas que são muito boas, que são, né, aquela mulher que fez tudo de bem para sua família e ela ainda assim é alvo do destino. O destino quase que uma entidade dentro da tragédia, né? Porque se fala muito sobre o destino, porque são pessoas tão boas, pessoas tão íntegras, pessoas com virtudes e são sempre alvo de uma tragédia. Elas estão sempre sofrendo, né? Um texto que tem muito sofrimento de pessoas que são, então, boas, pessoas que são virtuosas. E por isso é uma tragédia, porque são essas pessoas boas que se dão bem, que se dão mal, certo? A comédia, ela vai trazer a representação de pessoas que não são virtuosas, certo? Elas não têm nenhuma atitude grande com relação a um povo, com relação a nada, e sempre fazendo uma caricatura, nunca consigo falar essa palavra, fazendo uma caricatura, né? Exagerando, né? Algumas atitudes. E lá na Grécia, né, o Aristóteles ele percebeu que tinha 2 tipos de comédia, né? A comédia antiga e a comédia nova. A comédia antiga, ela tinha ainda algum caráter crítico, no sentido de representar por exemplo, um cobrador de impostos que todo mundo sabia que ele era corrupto, que ele roubava, alguma coisa do tipo, sabe?
Então essa era a comédia antiga. E a comédia nova, ela vai ser essa comédia que a gente tem mais contato, que é essa comédia mais bobinha, no sentido de ridicularizar as pessoas, né? E isso era muito comum lá. As pessoas realmente se reuniam só para rir, porque iam estar representando alguém que eles sabiam quem era, mais ou menos. Então, a explicação mais completa, né, da teoria sobre a comédia e a tragédia está lá naquela aula que eu já falei, porque eu não tinha como começar o gênero dramático sem falar das duas principais espécies dela, para poder vocês entenderem, certo? Mas, continuando então, dentro do gênero dramático a gente tem outras espécies além da comédia e da tragédia. Uma delas é a mistura, como sugere o nome, né, que é a tragicomédia. A tragicomédia vai ser meio que uma evolução dessas duas, porque aí, com o passar do tempo, não se fazia mais tanto sentido fazer uma representação que era puramente trágica ou puramente cômica, né? E aí, com o passar dos séculos, aí, lá pelo romantismo, que é uma escola literária que a gente vai estudar ano que vem, né? Vocês vão estudar ano que vem. Vocês vão entender qual que é a proposta do romantismo, né? Muito do que a gente vai ver hoje aqui, como a gente está vendo, né, desde o início do ano, são elementos básicos para a gente estudar a questão das escolas literárias, né? E essas escolas literárias a gente vai analisar a partir do quê? Desses elementos que a gente está tendo hoje como base, certo? Como base. Por isso, muita coisa do que a gente tá vendo aqui hoje, inclusive nessa aula, vai fazer mais sentido quando vocês começarem a ver as escolas literárias, certo? Então, anotem, tenham noção desses conceitos, porque quando a gente começar a ver as escolas literárias, vocês vão falar, Maria, esse texto é uma tragicomédia, esse texto é uma comédia, enfim, né? Outras espécies vão aparecer aqui hoje que são muito comuns de escolas literárias que a gente vai ver, né? Ao decorrer aí desse ano, a gente vai ver algumas, e a partir do segundo ano, do terceiro ano é só isso, né? A gente vai vendo as escolas literárias que foram surgindo durante o tempo, certo? Então, a tragicomédia, ela é uma mistura da comédia com a tragédia, que foi bem própria, assim, do contexto romântico, porque o contexto romântico ele propôs a quebra de algumas regras clássicas, ou seja, as regras que o Aristóteles colocou lá, que não eram bem regras, né, mas eram descrições do que estava acontecendo, mas eles propõem, então, quebrar essa coisa de, ali é a tragédia, aqui é a comédia, trazer as duas coisas juntas. Então, você tem diversas formas de tragicomédia, né? Mas a maioria delas, assim, a proposta é que esses personagens não precisam ser unicamente nobres, né? Eles podem ser pessoas mais comuns, pessoas que têm erros e pessoas que têm acertos. Então, na prática a gente consegue ver melhor, mas o conceito está bem aí, né? Mistura de tragédia e comédia, a gente tem ruptura com o clássico, certo? Para poder trazer a tragicomédia. E tem variações diversas aí da tragicomédia. O auto, pessoal, é um texto dramático, ou seja, também é feito para ser encenado, né? Em que você tem uma mistura de elementos também de tragédia e comédia, mas que você mantém uma intenção moralizadora, ou seja, tem que ter uma coisa de moral no final, né? A fábula também, mas a fábula é narrativo, tem bicho falando, né? Inverossimilhança é outra coisa, tá lá no universo da narrativa. Por isso que é muito importante o nosso mapa mental pra gente se localizar. Então, aqui a gente tem também intenção moralizadora, né? Uma coisa de, no final das coisas, você ter uma lição. Você tem personagens que simbolizam virtudes e pecados, né? Personagens que são, assim, a representação, né, do pecado, a representação da virtude. Você tem muita coisa relacionada ao texto religioso. Então, você vai ter anjos, demônios, santos, certo? Personagens que representam esse tipo de coisa. Auto, pessoal, né? Quem conseguiu fazer a ligação já aí, auto de Natal. É um exemplo de auto, certo? Então, é um texto que foi escrito para ser encenado, a gente assiste o Auto de Natal, né, todo fim de ano, e você tem um cunho religioso ali. O Auto da Comparecida, mais uma vez, o clássico aqui, fazendo presença nas nossas aulas, né? O Auto da Comparecida é outro exemplo de texto dramático, também foi escrito em forma de peça, vocês já leram esse livro no ano passado, no ano, quem estava na escola, né? E viram que ele é escrito de uma forma
dramática. É aquilo que é o texto dramático, né? Você tem ali o título em que a pessoa fala onde o contexto é colocado, a cena é essa, João Grilo está conversando com Chicó, não sei o quê, e aí vem as falas, né? O nome e as falas ao lado, certo? Então, o auto é um texto dramático de cunho religioso. Farsa é um texto dramático em que você tem poucos personagens, muitas confusões. Você tem exageros, caricaturas, sem preocupação de transmitir valores morais. Então, aqui não tem um cunho moralizador, tá? Na farsa. Você não vai ter essa preocupação. Então, é mais entretenimento, é bem parecido com um pouco dessa comédia que a gente assiste hoje em dia, né? Essa comédia mais... que a gente assiste não, né, assim, que algumas pessoas assistem, mas, enfim, né, uma comédia que é feita pura e unicamente por conta do riso, sem nenhuma intenção crítica e com muitas confusões, né, as comédias brasileiras gostam muito disso, de criar aquelas coisas enormes, né, como ser um milionário, um negócio assim, né, não tem esse tipo de texto, mais ou menos nesse estilo, né, muitas confusões e sem a preocupação de transmitir valores morais. Agora a gente vai pro lírico. Dentro do lírico, pessoal, a gente vai ter alguns textos, algumas espécies que são bem próprias. A gente vai ver algumas hoje, porque outras a gente só vai conseguir ver quando aprender versificação. Idílio e écogla, nomes esquisitos aí, que a definição é texto bucólico sem diálogo, texto bucólico com diálogo. Bucólico, Mari, que raios é isso? Olha a imagenzinha aí embaixo, né? Essa coisa do campo, pessoal, né? Do lugar tranquilo, com a natureza. Isso é o bucólico, é o campestre. Então, são textos que se passam nesses ambientes, com descrição da natureza, de forma lírica, certo? Então, não pode esquecer isso daí. É de forma lírica que é feita essa descrição, certo? Não é narrativa, é lírica, ou seja, por meio da poesia, né, da forma do poema, certo, gente? Então, no idílio, você vai ter um texto bucólico que não há diálogos, e na écogla você tem textos bucólicos que apresentam diálogos, certo? Essa é a diferença básica, não se é cobrado muito essa questão desse detalhe, mas é bom saber que tanto idílio quanto écogla são textos que dizem respeito ao texto lírico que se tem o tema do bucolismo, do campestre. Ode e hino. Ode é um texto de exaltação livre, então eu posso fazer uma ode à professora de literatura. Eu posso fazer uma ode para minha mãe, certo? São pessoas, as exaltações são livres, você pode exaltar quem você quiser, o que você quiser. O hino, ele é mais específico, é um texto de exaltação a um grupo, a um deus, a um santo. Então, a gente tem os hinos religiosos, por exemplo, né? Os hinos do time de futebol, o hino da pátria, né? Então, tudo isso está relacionado, são textos específicos, né? Tipo assim, o hino, ele é para a pátria, o hino é para o time de futebol, é para essa religião. A ode pode ser qualquer outras coisas, certo? Mas é de exaltar. O hino nacional não exalta o Brasil, ele não coloca o Brasil lá em cima, né? Como sendo esse lugar lindo de flores, campos, bosques, amores, não é isso? É desse tipo que eu tô falando, exaltação. E aí a gente tem esses três últimos que a gente vai ver hoje, que é o epitalâmio, a elegia e a sátira. O epitalâmio, lembra que eu falei que tem alguns que a gente não entra em contato mais, né? O epitalâmio é um deles, né? É um texto de caráter nupcial, ou seja, vai falar sobre a noite de núpcias, sobre o casamento de um casal, né? Hoje em dia, né, porque o que acontece, né? Existia muito essa coisa da moral do casamento, né? Que era concebido ainda quando as duas partes eram virgens, né? O homem e a mulher. E aí esse canto era exaltando esse momento, né, que era o encontro então dos dois, né? Claro, a sociedade mudou e essas coisas foram mudando, né? Então vamos dizer que o epitalâmio de hoje seria uns 50 tons de cinza, nesse sentido que eu tô dizendo, tá, pessoal? Elegia vai ser um texto de exaltação à morte, vai fazer muito sentido quando a gente for estudar o romantismo ano que vem. E a sátira é um texto de caráter crítico, feito de forma lírica, que a gente vai estudar esse ano ainda, vendo o autor Gregório de Matos, tá, pessoal? Então, algumas definições aí. A gente tem pouco tempo aqui, porque eu preciso fazer tudo em 15 minutos,
mas vocês pesquisando na internet, né, exemplos desses textos, vocês vão conseguir visualizar melhor e colocar exemplos lá no nosso mapa mental. E aí o mapa mental tem que ser entregue até dia 4, certo? Então, vocês já devem ter dado início nesse mapa, né? Mas a intenção é que vocês continuem esse mapa agora nessa segunda parte, né? Completando com as espécies líricas e literais. Certo, galera? Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo aí pelos chats que existem aí disponíveis ou e-mail. Abraço!